Olá, muito boa tarde para você. Estamos no ar. Veja agora os destaques dessa edição do Jornal da Record. Pandemia provoca queda de 43 bilhões de reais na arrecadação do governo. E Supremo alcança maioria em votação de medida que livra agentes públicos de punição por erros na pandemia. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Empréstimo para começar a pagar daqui 90 dias. O governo deixou de arrecadar com a crise do coronavírus 43 bilhões de reais do que era esperado para o mês de abril. Vamos então ao vivo a Brasília falar com Alessandro Saturno, que tem mais informações. Alessandro, boa tarde para você. Olá, Leandro. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos assistem. Essas informações, elas foram divulgadas pela Receita Federal. Essa crise provocada pela pandemia do coronavírus, a paralisação na economia e ainda a queda no faturamento das empresas foram os principais motivos para essa diminuição na arrecadação. O total arrecadado no mês de abril ficou em 101 bilhões de reais. A queda foi de quase 29% em comparação a abril de 2019, isso descontando a inflação. Esse é considerado o menor valor para o mês desde 2006, quando a arrecadação totalizou 94 bilhões de reais. Bom, em uma última notícia, a maioria dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal já se posicionou favorável a restringir a medida provisória que foi publicada pelo presidente Jair Bolsonaro, que livra agentes públicos de punição por equívocos ou omissões durante o combate ao coronavírus. Leandro, voltamos com você. Obrigado, Alessandro. Boa tarde. A gente vai continuar falando das perdas, porque no Rio de Janeiro os supermercados tiveram redução nas vendas por causa da pandemia do novo coronavírus. O Pedro Paulo Filho tem mais informações ao vivo. Pedro, boa tarde para você. De quanto foi essa diminuição? Boa tarde, Leandro. Boa tarde a todos. Olha, a queda nas vendas foi de 11%. Esse levantamento foi feito de 12 de abril a 11 de maio em comparação com o mês anterior. Em compensação, pelo segundo mês consecutivo, houve aumento das vendas a domicílio. Os pedidos via delivery aumentaram 114% em relação ao primeiro mês da pandemia. Segundo os empresários, isso é um sinal de que a população está seguindo as orientações das autoridades sobre o isolamento social. Leandro. Obrigado, Pedro Paulo Filho, falando ao vivo do Rio de Janeiro. E 451 estabelecimentos foram multados em São Paulo por não respeitarem a quarentena. A repórter Cleisla Garcia tem os detalhes ao vivo. Cleisla, boa tarde. Boa tarde, Stoliar, é exatamente isso. A Prefeitura interditou 451 estabelecimentos que descumpriram a ordem de fechamento que foi determinada por um decreto municipal. O decreto suspende o atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço. Desde o dia 20 de março, cerca de 2.000 agentes tentam conscientizar ambulantes e comerciantes. Todos esses estabelecimentos, Stoliar, devem ser liberados logo que cumpram o decreto, e isso se não tiverem a licença cassada, essa licença de funcionamento. Stoliar. Tá certo, Cleisla. Obrigado. Boa tarde para você. Vamos mudar um pouco de assunto. Estudos revelam que sobreviver à Covid-19 pode garantir imunidade para a doença. Cientistas americanos disseram que é um sinal positivo de que as vacinas em desenvolvimento podem ter sucesso. Durante os testes feitos em laboratório com macacos, não houve reinfecção. Os pesquisadores ainda estudam os anticorpos e a melhor forma de usá-los numa vacina. E um oficial da Marinha ficou ferido durante um ataque em uma base aeronaval no Texas, Estados Unidos. O FBI confirmou agora há pouco que o tiroteio tem ligação com o terrorismo. Segundo autoridades, o atirador foi neutralizado. Existe a suspeita que um segundo homem tenha participado da ação na estação aeronaval, mas esse suspeito continua foragido. A tripulação de um veleiro precisou ser resgatada após enfrentar uma tempestade nos Estados Unidos. As imagens da guarda costeira mostram um resgate feito de helicóptero. Usando uma corda, os tripulantes foram içados até a aeronave. O veleiro sofreu uma falha no motor por causa do mau tempo.
E chega ao fim essa edição do Jornal da Record. Outras informações você acompanha na edição completa do JR às 7h45 da noite. E à meia-noite e meia eu volto aqui com mais Boletim JR. Até lá!